Uma garota desapareceu sem deixar rastros após sair da escola no dia 9 de outubro de 2014. A polícia e o FBI logo começaram a procurar por ela, mas não encontraram nenhuma pista. Porém, após 9 meses, esse caso misterioso acabou sendo concluído de forma repentina, chocando assim todos os Estados Unidos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Abigail Hernandes morava com a mãe e a irmã na cidade de Conway, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Esse é um local pequeno, mas muito aconchegante, com uma população de cerca de 10.000 pessoas. Os moradores da cidade estão acostumados com a tranquilidade rotineira da vida longe das grandes metrópoles, e ninguém poderia esperar que um crime verdadeiramente monstruoso pudesse ocorrer bem debaixo de seus narizes. No dia 9 de outubro de 2013, Abby, como era costumeiramente chamada, foi para a escola normalmente, como sempre fez. 3 dias depois, a garota iria comemorar seu aniversário de 15 anos e estava muito animada para a ocasião. Ela e a mãe planejavam fazer uma grande festa, reunindo todos os amigos dela. Então, depois de terminar suas tarefas da escola, Abby se preparou para ir para casa. A mãe dela, Zenia Hernandes, estava em casa naquele dia e pela janela a mulher notou o ônibus que transportava os alunos chegando ao ponto depois da escola. Mas Abby não estava nele. A princípio ela não se preocupou muito, sua filha poderia simplesmente ter resolvido visitar algum amigo ou escolheu caminhar da escola para casa. Então por isso Zenia resolveu lhe enviar uma mensagem de texto, mas a Abby nunca respondeu. Com o silêncio da filha, Zenia ficou tão preocupada que resolveu ir até a escola da filha para ver se ela estava por lá ou pelo menos tentar descobrir o que aconteceu. Chegando ao local, a mulher conversou com os professores e descobriu que a bibliotecária havia visto Abby saindo da escola. Nesse ponto, Zenia começou a ficar seriamente preocupada. Sua filha não respondia suas mensagens ou ligações, então ela começou a pensar no que poderia ter acontecido. A princípio, ela pensou que Abby poderia ter sofrido algum tipo de ferimento ou sido atropelada por um carro no caminho para casa, e por isso a mulher ligou para o hospital, mas a filha não estava lá. E como estava desesperada para encontrá-la, à noite, Zenia contatou a polícia. Em primeiro lugar, como é de praxe nesses casos, as autoridades pensaram que provavelmente a Abby havia fugido de casa por conta própria devido a algum tipo de desentendimento que ela pudesse ter tido com a mãe. Apesar da Zenia insistir constantemente de que ela e sua filha tinham um ótimo relacionamento, os policiais resolveram seguir por esse caminho, acreditando que a garota fugiu e logo iria retornar, ou pelo menos dar algum sinal de vida. Aliás, a melhor amiga da Abby falou para as autoridades que sua amiga jamais fugiria, ela não tinha nenhum problema com sua família que justificasse fazer isso. Inclusive, naquele dia, durante os intervalos de suas aulas, as duas brincaram e conversaram bastante sobre a festa de aniversário dela que estava se aproximando. Como a polícia parecia não sair do lugar, 48 horas após o desaparecimento, o FBI se envolveu no caso e começaram a entrevistar todos que Abby conhecia e a reconstruir a cronologia dos acontecimentos do dia. E quando finalmente chegou o dia do aniversário de Abby, ninguém estava mais feliz, afinal, em vez da celebração que havia sido planejada, a mãe angustiada fazia um apelo público pelo retorno da filha. Ela disse o quanto sentia falta dela e pediu que ela voltasse para casa. Enquanto isso, os investigadores não tinham uma única pista sequer. Quando resolveram verificar as imagens das câmeras de segurança da escola onde a Abby estudava, eles notaram que após sair da escola, a garota não entrou no ônibus escolar
e o namorado dela teria enviado várias mensagens de texto enquanto estava dentro do ônibus fazendo o trajeto até em casa. E somente às 14 horas e 53 minutos ela atendeu o telefone e ficou numa ligação por cerca de 14 minutos. Depois disso, o telefone dela foi desligado e não foi religado novamente. É óbvio que por um bom tempo os policiais desconfiaram que o namorado da Abby pudesse ter feito alguma coisa, mas a cronologia dos fatos não fazia muito sentido e não tinha nenhuma prova que indicasse o envolvimento dele no desaparecimento da garota. Então os policiais resolveram abandonar essa linha de raciocínio e só aí eles chegaram à conclusão de que de fato não fazia sentido nenhum a Abby ter fugido. Para começo de conversa, os policiais perceberam que a garota realmente tinha um ótimo relacionamento com a mãe e a irmã. E em segundo lugar, a partir das gravações das câmeras de segurança da escola, ficou claro que a garota não tinha mais nada consigo, nada que indicasse que ela planejava fugir. Se Abby tivesse decidido fugir de casa, ela não levaria apenas uma mochila cheia de livros, mas também levaria dinheiro, que ela tinha em casa, mas não levou. Com isso, a investigação se arrastou por um mês inteiro, e durante todo esse tempo, Zinnia não conseguiu manter uma rotina normal. Sendo assim, ela ficou muito tempo sem olhar a caixa de correio, o que mais tarde faria com que ela se arrependesse profundamente, pois na caixa de correio havia uma carta da Abby. A carta foi enviada 13 dias depois de seu desaparecimento. O conteúdo animou um pouco a mãe, mas também levantou uma série de questões. A carta dizia o seguinte: Querida mãe, sinto sua falta e te amo mais do que você pode imaginar. Me desculpe por ter feito isso. Li jornais e assisti reportagens. Para responder a sua pergunta, sim, estou viva. Estou com saudade de você, mãe, mas não vou te dizer onde estou. Cientistas forenses conseguiram confirmar que havia DNA na carta e esse DNA pertencia a Abby. E a mãe dela, a Zinnia, confirmou também que aquela letra pertencia sim à garota, mas ela acreditava que, devido ao conteúdo que estava escrito ali, sua filha poderia ter sido forçada a escrevê-la. E sem saber se a Abby havia escrito aquela carta porque quis ou porque foi forçada a isso, as autoridades resolveram esperar cerca de um mês para revelá-la ao público, pois eles temiam que a garota tivesse escrito aquilo escondida de seu raptor e quando eles revelassem a carta, o sequestrador dela resolvesse ceifar sua vida. Mas se ela realmente escreveu aquela carta sem que o seu sequestrador soubesse, por que ela não diria onde estava ou como que conseguiria encontrá-la? Isso não fazia nenhum sentido, mas mesmo assim, os policiais temiam que a revelação daquela carta pudesse atrapalhar a investigação. Quando a carta foi finalmente publicada, tornou-se o principal tema de discussão na pequena cidade. A maioria das pessoas acreditou imediatamente que Abby tinha simplesmente fugido e começou a julgar ela e sua família. Alguns ficaram indignados porque, devido àquela fuga, a polícia colocou todos em alerta, interrogando metade da cidade. E nesse ponto, a investigação estagnou. Isso continuou até 20 de julho de 2014, quando o caso se resolveu sozinho, tornando essa história uma sensação nacional. 9 meses após seu desaparecimento, Abby apareceu na porta de sua casa. E se você acha que a garota realmente havia fugido, é melhor não tirar conclusões precipitadas. Chegando até sua casa e sendo recebida por uma mãe completamente chocada, a Abby revelou que ela de fato havia sido sequestrada. Naquele dia em que a Abby desapareceu, ela realmente foi raptada quando voltava da escola para casa. A garota estava fazendo o trajeto a pé e, mesmo a cidade sendo muito pequena, era uma distância consideravelmente razoável. Então, no meio do caminho, um homem de carro se aproximou dela e perguntou se a garota queria uma carona. Ela aceitou a carona porque, pela cidade ser pequena e todo mundo se conhecer, ela achou que era um morador da cidade e não temeu por sua segurança. E também ela já estava com os pés cheios de bolhas porque a bota que ela usava era nova e ainda não havia sido amaciada. Por isso ela aceitou aquela carona. No começo estava tudo certo. O homem de meia idade estava dirigindo em direção à casa dela, até que de repente entrou em um estacionamento vazio.
Abe percebeu que poderia estar em perigo e tentou sair do carro, mas o homem sacou uma arma e ordenou que ela não se mexesse. Ele algemou Abe e colocou um boné para que ela não pudesse ver a estrada. Depois disso, ele partiu em uma direção desconhecida. Durante todo o caminho, Abe tentou convencer o estranho a deixá-la ir. Ela prometeu não contar nada a ninguém, mas ele continuou dirigindo até que o estranho levou a garota para sua casa, a 30 quilômetros de sua cidade. Lá ele trancou Abe em um grande container de metal que serviu de quarto. Então o sequestrador colocou uma coleira especial nela e explicou que lhe daria um choque toda vez que ela tentasse gritar. Ele também afirmou que a porta do container estava conectada a um mecanismo que colocaria fogo em tudo se alguém tentasse salvá-la. Desde então, a jovem esteve em cativeiro sendo submetida a abusos regularmente. Já nos primeiros dias, a Abe decidiu que iria fazer de tudo para cair nas graças de seu raptor. Ela dizia constantemente para o homem que não o culpava pelo que aconteceu, que entendia seus motivos e que se ele a soltasse, ela não contaria para ninguém nada daquilo. E com o passar do tempo, essa sua estratégia deu resultados e o criminoso passou a confiar nela, removendo a Abe do container e a levando para sua casa, onde ele imprimia dinheiro falso. Era assim que o homem ganhava a vida, com falsificações, e a partir de um momento a Abe passou a ajudá-lo nisso. Com o tempo, o homem tornou-se cada vez menos atento. Ele começou a acreditar que Abe nunca tentaria escapar, e ela gostava de passar tempo com ele. Graças a isso, um dia o criminoso cometeu seu primeiro erro grave. O sequestrador deu a Abe vários livros de receitas para que ela aprendesse a cozinhar, e um deles dizia, propriedade de Nathaniel Kibbe. Então Abe perguntou quem era esse Kibbe. O sequestrador ficou pálido na hora e disse com a voz trêmula, como você sabe meu nome? Desde então, ela sabia o nome de seu raptor, embora isso não ajudasse a se libertar. O desfecho dessa história veio de forma bastante inesperada para a garota. Um dia, Kibbe simplesmente a colocou no carro, a levou até sua cidade natal e a deixou na rua, a 1,5 km de sua casa. Como descobriu-se mais tarde, o sequestrador fez isso por medo. Lembra que eu falei anteriormente que ele tinha uma espécie de negócio de falsificação? Então, foi justamente por causa disso que ele teve que soltar a Abe. Acontece que o Kibbe deu 3 notas de $50 para um amigo que eram falsificadas, e esse amigo tentou fazer compras em um supermercado e foi pego na hora. Então, quando a polícia chegou no local e perguntou onde ele conseguiu aquele dinheiro, o amigo entregou o Kibbe sem nem pensar. Mas o homem ainda avisou que a polícia estava indo até a casa do Kibbe para pegá-lo. E por isso ele resolveu soltar a Abe, porque ser preso por falsificação já era ruim, agora por falsificação e sequestro era muito pior. E aqui nesse ponto a gente vê o quão importante foi o fato da Abe ter tentado se aproximar de seu raptor desde o início, porque quando o Kibbe a soltou, ele implorou para que ela não revelasse seu nome e não falasse nada do que aconteceu. E se ela não tivesse conseguido conquistar sua confiança, muito provavelmente ele teria ceifado a vida dela e enterrado em algum lugar que as autoridades não conseguiriam encontrar. Então, o fato dela ter mantido a cabeça no lugar desde o início foi o que salvou sua vida. A princípio, a jovem se recusou a falar com a polícia e não contou detalhes sobre o que aconteceu nem mesmo para a mãe. Apenas uma semana depois, Abe decidiu dar o nome de seu sequestrador. Uma equipe da SWAT invadiu a casa de Kibbe e o prendeu. O julgamento dele se arrastou por vários anos. Em 2016, ele se declarou culpado e recebeu de 45 a 90 anos de prisão. Como Nathaniel Kibbe tinha 34 anos na época do crime, ele passará a maior parte ou o resto de sua vida atrás das grades. Abe também esteve presente no julgamento. Lá ela afirmou que apesar de todo o horror que Kibbe a fez passar, ela o perdoava. Ela disse que o que aconteceu a fez valorizar sua vida e liberdade de uma nova maneira. Atualmente, Abe e seu namorado têm um filho. Ela segue aproveitando a vida ao máximo, apesar de tudo que passou. Os principais psicólogos criminais citam o comportamento dela como um exemplo de como se comportar durante um sequestro. Afinal, a garota fez todo o necessário para salvar sua vida.
E embora esses acontecimentos tenham deixado uma marca nela, ela continua a viver e amar a sua vida. E assim, gente, como eu falei e os próprios psicólogos criminais falaram também, o que a Abby fez desde o início de tentar ganhar a confiança de seu raptor foi a escolha certa. Ela se aproximou dele, conseguiu sua confiança, e se o Kibbe não confiasse nela, ela provavelmente não teria sobrevivido. Até porque se ele a sequestrou para ceifar a vida dela e descartar o corpo, era muito mais simples. Então, conquistar a confiança dele foi o que a manteve viva. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e jamais do que acontece. Se bem que no vídeo de hoje até que teve um final consideravelmente feliz, né? Já que a Abby voltou pra casa e o criminoso foi pra cadeia. Então é isso, se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais, e apoie-se. Vai você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!